Konnichiwa! Todo mundo genki? Todo mundo bem? Aqui estamos bem e hoje é segunda-feira aqui no Japão e a gente está aqui em casa, nossa família muito feliz, em clima de festa, porque já estamos na reta final, véspera de feriadão, semana inteira que vem é feriadão aqui no Japão e todos os dias estaremos juntos, né? Aqui em casa passeando, curtindo, descansando, que esse clima que tem tanto cafunchô, deu alergia em todo mundo aqui, então a gente tá precisando realmente descansar e cuidar, né, da alergia que esse cafunchô, olha, esse ano até eu me pegou, e olha que não tinha cafunchô, hein, alergia a pólen eu não tinha mais esse ano, não fugi, olha a minha voz, por conta do cafunchô, por conta da alergia do pólen. Então, tem coisas que acontecem aqui no Japão que não tem no Brasil, né? Cafunchô não tem no Brasil, mas aqui tem. Então, bora lá, mesmo já em clima de festa, mesmo quando a gente está muito feliz, a gente tem que continuar atento ao nosso redor e continuar sempre refletindo, conectado com a palavra de Deus. Então, bora lá refletir no capítulo 6 lá de Efésios, no capacete da salvação. Eu vou colocar um capacete aqui para vocês. A salvação, né? A gente é a certeza que tem a vida após a morte, né? Uma vida eterna com Jesus, nosso nome no livro da vida, um nome que só Deus sabe e nos deu, né? A salvação, além de tudo aqui que a gente está vendo, né? Nesse mundo, salvação, vida eterna, né? Que quando morremos não se acaba aqui, sim, começa, né? Uma nova jornada com Deus, com Jesus. E a espada, a palavra de Jesus, né? A palavra de Deus. Uma espada assim como a do He-Man, né? Pelos poderes de Grayskull. Já a do Star Wars é mais chique, né? O sábio de luz. Mas é espada, então a gente tem que andar, né? Com a espada, uma espada da palavra de Deus, a palavra da verdade, ser claro no sim, ser claro no não, que não tem achismo. Jesus já deixou bem claro, né, as suas regras, então não tem nenhuma regra humana. E contando um pouquinho sobre essa questão de regra humana, quando Deus nos enviou aqui para o Japão, Deus deixou bem claro que a gente ia falar da palavra de Deus, né? A gente não sabia como seria, né? Mas com o tempo foi se emoldurando, né? Então a gente tem o nosso ministério, é aqui o Sapiência, a nossa família, a família Yoshioka. Então eu sempre fui dentro do evangelismo, então continuo nessa evangelização. Como meu marido é na questão do ensino, então ele continua ensinando, continua sendo mestre em muitas vidas, principalmente na minha, né? E dos nossos filhos. Então a gente segue o nosso ministério. Então a gente não tem nenhuma intenção de abrir uma instituição, abrir igreja, porque nós somos pastores. A gente é o que a gente é, mas aqui no Japão tem pessoas que têm o chamado, né? Ou aceitaram. Às vezes a gente não sabe se a pessoa tem o chamado, mas ela aceitou do serviço pastoral, né? De estar servindo a Deus como pastores. E a gente sempre achou muito estranho o relacionamento de muitas instituições aqui no Japão, né? Das portas fechadas. E eu, é minha primeira vez aqui no Japão e minha vida toda no Brasil sempre foi dentro do evangelismo, então a gente fazia eventos na instituição, na igreja, né? Justamente para trazer pessoas, para as pessoas compartilharem, para estarem com a gente, né? Então, eu nunca vi isso no Brasil, portas fechadas, né? Sempre foram portas abertas, os meus pastores sempre trouxeram isso, né? O meu pastor sempre gostou muito de abraçar, de conversar, então a igreja sempre estava cheia de gente, então a gente sempre se relacionando, né? Cada pessoa com as suas mazelas, né? Com as suas preocupações, mas Jesus nos deixou ensino, né? Jesus sempre fala, sempre diz, né? E disse aí, continua dizendo nos nossos dias de hoje: chegam a mim, né? Venham até mim e lance todo, né? O seu anseio, todos os seus questionamentos. Então, a função da igreja é receber todos esses anseios, todos esses questionamentos da pessoa, acompanhar, caminhar junto, né? E os apóstolos seguiram esse caminho, né? Jesus ensinou esse caminho, Jesus não ia dentro da sinagoga para ensinar, ele estava no meio do povo ensinando, guiando, orientando. Então quem se proclama, né, cristão, ele também é
tem que estar no meio das pessoas, vivendo o evangelho, né? Não só estudando o evangelho, ficando assim, tão cheio de informação sem passar informação, né? Então, sempre achei muito estranho isso, né? Essas portas fechadas. Não são todas, mas existe um grupo que é fechado. E a gente sempre orou, né, para entender essa situação, e desde o ano passado a gente tem visto o milagre de Deus. A verdade sendo assim revelada, né? Pessoas que pregavam o evangelho, que tinham deformidades, que usavam o seu poder para usufruir, principalmente financeiramente, foram descobertas, né? Então a gente vê a ação de Deus daqueles que estavam brincando, né? Ou levando uma vida morna, de meia boca, Deus trazendo à tona, né? E esses dias realmente veio a resposta em que uma pessoa falou que esse grupo fecha as portas para não querer receber problemas. E só querem pessoas que não conhecem Jesus na concepção deles, né? E que precisam que eles fiquem ali, ó, cuidando, dando uma madeira, leitinho, papinha, né? Então eles não querem pessoas que já conhecem o evangelho, porque diz que é problema. Então essas igrejas, elas têm poucas pessoas, né? A gente ficou questionando esse problema, porque desde que a gente chegou, a gente recebe e-mails de pessoas falando disso. A gente recebe pessoas contando sobre esses problemas, né, sobre essas situações, e a gente sempre orientou para que volte a seus líderes e converse, fale sobre isso, né, dessas portas trancadas, fechadas, que não avançam para o evangelho, os eventos fechados somente para aquelas pessoas cuja a visão deles são as que estão dentro da perfeição, dos hábitos e costumes deles, né. Então a igreja aqui no Japão e em um grupo está estagnado, né? E veio essa resposta. Hoje em dia as pessoas colocam o vídeo da pessoa falando, né, e comentam em cima. A gente não tem essa prática porque a gente não acha ético isso. A gente questiona a ideia da pessoa, né? Porque a ideia da pessoa prejudica muitas outras pessoas, muitas outras vidas, né? Principalmente essas vidas que nos procuraram para partilhar, né? Que a gente pediu para elas voltarem e falarem com os seus líderes. Como elas não voltaram a falar com a gente porque viu que a gente pediu para que elas cumpram, né, a parte delas dentro do ministério delas, então a gente percebe que as pessoas pode ser que não tenham falado, né? Não tenham questionado isso. Então hoje eu vou estar trazendo isso, né, aqui para vocês. Infelizmente é um grupo de igrejas de portas fechadas que não querem receber problemas, ou seja, não quer receber pessoas, né? Quando Jesus trouxe a analogia da ovelha, porque na época dele a profissão que era muito comum era, né, o pastor de ovelhas, né? Hoje em dia não tem tanto essa profissão, né? Raro por aí que tem, né? Então tem outras profissões. Então Jesus sempre buscou analogias para contextualizar, e hoje as pessoas usam essa analogia, esse contextualizar de Jesus para prender as pessoas dentro das suas instituições, né? E a figura da ovelha é um animal, né? E esse animal é irracional, né? E literalmente a carne é aproveitada, o animal em si, né? A pele é aproveitada, até os ossos são aproveitados. Então, o animal em si, ele é um animal rentável, né? Porque quem cria as ovelhas, ela tem a oportunidade de utilizar ela toda, né? No consumo, né? De algum produto. E realmente muitos líderes estão fazendo esse consumo mesmo, né? Sugando suas ovelhas, utilizando tudo, seus recursos, sua felicidade, sua alma, sua liberdade, né? E é uma analogia empregada de forma equivocada, né? Então, a gente não coloca pessoas em questionamento, mas assim a ideia. Então, essa ideia aqui no Japão de um grupo de igrejas de manter suas portas fechadas, realmente eu não poderia deixar de colocar aqui, né? Vocês não estão andando com a armadura de Deus, vocês não estão usando o capacete da salvação, não estão cingidos, né, com a couraça da justiça, e muito menos calçado com o evangelho da paz, e muito menos mesmo manuseando a espada da palavra de Deus, de Jesus, que é de acolher, de estar junto, caminhar junto. E aquele que foi
chamado para o ministério pastoral, que se colocou na frente de pessoas como pastor, tem que cuidar, tem que amar a igreja, não discriminar a igreja. Então, bora lá, ficar sintonizado. Claro que o Sapiência, o nosso ministério, não é considerado para muitos fazer parte da unidade, né? Porque a gente tem a prática somente do evangelismo, né? A gente não trabalha com nenhum tipo de recurso financeiro, a gente não tem essa visão de colher ofertas, então a gente não gera receita. Então, como a gente não gera receita, a gente não faz parte, né, da unidade de muitos, né? Só que para nós não faz diferença nenhuma, porque a gente segue firme e forte no evangelho, no evangelismo, e para nós a gente não está preocupado com quantidade, mas sim com qualidade, e combater as falsas, as heresias que existem em nosso meio. Não importa quantas pessoas vão ouvir, mas aquela que ouvir vai ter a oportunidade de saber que tem algo errado, que Jesus está sim voltando e que você deve sim ficar preparado, vestido com a sua armadura, pronto para conquistar o alvo, que é Jesus, a vida eterna. Não a vida que reina aqui, mas a vida eterna. Matane, bye bye!